Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus. Estamos mais uma vez de volta para mais um vídeo. E como os irmãos sabem, os amigos, cada vídeo meu traz um tema esclarecedor e à luz das escrituras, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que também é bíblico, né? E o tema desse vídeo hoje se chama hipocrisia. Nós sabemos pelas escrituras que esse é o maior defeito que um ser humano pode ter, né? Nós sabemos que tem muitos defeitos menores, né? Uma pessoa leviana, por exemplo, não é uma boa pessoa. Uma pessoa leviana não é de confiança, né? Uma pessoa orgulhosa também não é de confiança, né? Enfim, uma variedade de defeitos que tem nome, né? Fingido, leviano, orgulhoso, perverso, enfim. Mas tem um defeito que é implacável. A gente nunca deve chegar perto, nem se aproximar desse defeito. Esses outros defeitos citados, cada um de nós tem um pouco dele. Não adianta você dizer, não, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou... Cada um de nós pode ter só um pouquinho de defeito, desses detalhes aí, mas tem, né? Mas tem um que foi usado por Jesus Cristo na condenação da igreja de Moisés, pelo menos da liderança da igreja, e esse defeito se chama hipocrisia. Porque uma pessoa hipócrita é daquele tipo que diz assim, olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Um dos maiores hipócritas de toda a escritura é aquele homem que é tão idolatrado, tão amado, tão glorificado na terra. Você abre a escritura, muita gente, não, eu gosto do sábio Salomão. Ele foi o maior hipócrita bíblico. Nunca vai existir uma pessoa mais hipócrita do que Salomão, tá? Porque ele ensinou muitas coisas preciosas. Na inspiração do Espírito, quando o Espírito profético estava sobre ele, o Espírito de sabedoria vinha sobre ele, ele ensinava coisas profundas. Ele ensinava coisas preciosas para todo mundo, mas ensinava para os outros e não para si, né? Então, a primeira pessoa que tem que ouvir um sermão, obedecer um sermão, é o pregador. É aquele que está proclamando o sermão. O profeta dessa era, ele diz assim, é fácil pregar um sermão, difícil é viver ele. Por que é fácil? Porque você não está pregando para si, você está pregando para os outros. É fácil você ver o defeito dos outros, difícil é você ver o seu defeito. É fácil você ver o defeito do filho dos outros, difícil é você ver o defeito dos teus filhos, dos nossos filhos, né? É fácil você ver o pecado dos outros, difícil é você ver o seu pecado. É fácil você corrigir o pecado dos outros, difícil é você corrigir o seu. É fácil você querer mudar os outros, difícil é você mudar a si mesmo, né? Então esse termo aí, essa colocação aí se chama para Deus de hipocrisia. Porque antes de nós mudar alguém, primeiro nós temos que ser mudados. Como o próprio Cristo disse, como é que tu quer tirar, né, um cisco dos olhos do teu irmão, e tu não vê que nos teus olhos tem um travessão, tem um esteio nos teus olhos?
e tu está tentando tirar o cisco dos olhos do teu irmão, né? Isso não passa de quê? Hipocrisia. Hipocrisia, né? Então a hipocrisia é uma coisa, é o nível de perversidade mais alto, entendeu? É a hipocrisia, né? Você vê que lá no céu tinha um anjo que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser a maior autoridade depois de Deus ali no céu, mas ele se transformou num hipócrita, né? Por quê? Porque ele conspirou, ele pegou, chamou ali os outros anjos e começou uma conspiração contra Deus, tentando tomar o lugar de Deus, tentando sentar no trono de Deus, tentando também ser adorado. Isso é hipocrisia, pô. Isso é uma bela hipocrisia, esquecendo que aquele ser ali era o Criador. É que tinha colocado ele naquela posição tão alta, tão exuberante, como você vê lá no livro de Ezequiel, né? O homem, o anjo, o arcanjo, o querubim poderoso, iluminado e cheio de glória. Mas que hipocrisia é essa, né? Que hipocrisia é essa? Se Deus tivesse feito ele um anjo medíocre, vou fazer esse bem feinho, esse mais medíocre, esse anjo aqui, eu vou fazer ele com um propósito que ele vai se voltar contra mim. Ele tinha até uma certa razão. Mas se Deus fez ele o mais precioso, aonde entra a razão dele? Uma bela hipocrisia e dizer que Deus é assim, Deus fez isso, Deus não foi legal com ele. Não, pura hipocrisia, né? Isso foi o que mais Deus condenou, né, na igreja de Moisés, foi a hipocrisia, né? E o que acontece hoje nas nossas igrejas? É um show de hipocrisia. Esse tema de hipocrisia, se Deus permitir, a gente vai voltar com outros assuntos, mas sempre dentro do mesmo panorama, falando de hipocrisia, né? Você vê, por exemplo, as guerras. Vamos falar agora sobre a hipocrisia das guerras, né? Por que um país grande não ataca outro grande, né? Por que, se ele gosta de guerra, eles gostam de fazer a guerra, então ataca outro grande, não ataca. Você vê que os países grandes, poderosos, desde os tempos bíblicos, desde os tempos antigos, eles só atacam nações fracas. Eles só atacam nações frágeis. Para poder o quê? Roubar, matar, destruir, saquear, né? Escravizar. Sempre foi aqui, né? Você vê os povos das nações antigas faziam isso. Era só se tornarem poderosos, se fortalecerem com arma, aí já iam começar a varrer os outros menores, as nações pequenas, as comunidades, que ia sendo escravizada, né? E não era só o povo ímpio que fez isso, não. O povo de Deus, o povo judeu fez muito isso também, né? O povo judeu escravizou muita gente também, né? Gente, porque o povo de Deus sempre foi gente boa, está aqui, então me mostra se eles foram gente boa. Não foram gente boa, né? O povo de Deus nunca foi gente boa, sempre foram um bando de hipócritas, né? Se tem um povo que sempre desagradou a Deus, é o povo chamado povo de Deus, ou seja, os judeus, né? Os judeus, porque o próprio Cristo disse: olha, judeus, se eu estivesse dentro de Sodoma, eu salvava Sodoma. Se eu estivesse dentro de Sodoma, os sodomitas iam se dobrar diante de mim. E vocês, por que não se dobram? Né? Jonas foi mandado para uma cidade perversa, um pobre coitado, chegou lá, pregou umas palavras duras, converteu do rei ao cavoeiro. Converteu, todo mundo se arrependeu. E Jesus disse: está aqui, eu sou muito maior do que Jonas, eu sou o Deus de Jonas. E o que vocês estão fazendo? E o que vocês estão fazendo? Então você vê, voltando para Salomão, que foi o rei da hipocrisia, né? Ele prega tanta coisa poderosa, tanta coisa que você tem que obedecer, eu tenho que obedecer, que é coisa de Deus, é inspiração de Deus, mas pega a vida de Salomão. É o tipo de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Salomão desrespeitou Deus, Salomão desrespeitou a igreja, Salomão desrespeitou o altar, mandou assassinar o irmão dele, mandou assassinar o tio dele dentro do altar. Tá vendo? Cadê a sabedoria dele? Aí depois, não, você não deve seguir as mulheres do mundo, as mulheres perversas. Tá tudo bem, beleza, tá certo o que ele falou, pô. Mas pega a história dele.
E Salomão amou um bocado de mulher perversa. Não deve, se afaste das mulheres estranhas, vão levar você para o inferno. E Salomão amou um monte de mulher estranha no fim das suas vidas, que levou ele para a idolatria. E isso irou, trouxe até a ira de Deus contra ele, trouxe a ira de Deus contra Israel. Quer dizer, uma pura hipocrisia, né? Uma pura hipocrisia, porque um pregador, ele tem que viver o que ele prega, ele precisa viver o que ele prega, porque se ele prega para os outros, Deus vai cobrar dele. Ah, tu está pregando para os outros? Pois eu vou cobrar de ti também isso. Então, antes de nós pregar para os outros, nós temos que pregar para nós. Ou então, quando você subir com uma Bíblia na mão, você vai consciente de uma coisa: eu estou pregando primeiro para mim, e o que sobrar de vocês. Mas quem primeiro entra nesse plano de pregação, nesse sermão, sou eu. Eu estou enquadrado nisso. Você está vivendo isso, pregador? Eu não estou, mas estou tentando viver. Pronto. No mínimo é isso. Se eu não estou vivendo, eu estou pregando, mas eu estou tentando viver. Então, se eu estou mesmo tentando viver, é meu dever passar isso para a congregação, né? Mas Salomão foi esse camarada, foi o símbolo da hipocrisia de toda a Bíblia Sagrada. Foi justamente o homem mais sábio, né? Justamente o homem mais sábio, né? Foi Salomão, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Tem que ser um homem só de uma mulher. Ele tinha 1000. Entendam, que bela hipocrisia é essa? Que coisa triste você ensinar coisas tão bobas para os outros e você não está nem aí, você não quer nem tocar nisso, pô, né? Você não quer nem tocar nisso, né? Você vê as guerras, tudo é hipocrisia, né? Uma nação poderosa atacando uma pobre nação fraca, uma nação frágil, atacada só por potência, né? E sempre tem uma hipocrisia por baixo. Não, nós estamos atacando eles porque eles não se enquadram aqui. Isso é hipocrisia, pô. Cada nação tem sua dependência. Cada nação tem a sua independência, não poderia depender uma da outra, né? A não ser no comércio, na transação, mas por que o Brasil, por exemplo, tem que estar obedecendo leis imundas internacionais, se é o mundo que precisa de nós? O Brasil não precisa do mundo. O Brasil não precisa de nada do mundo. Nada desse planeta Terra o Brasil não precisa. É o mundo que precisa do Brasil. Mas essas leis hipócritas, globalizaram o planeta e encostaram em cima das nações fracas, escravizaram elas, e hoje as nações, né, chamadas de terceiro mundo, não passam de quintal das grandes potências que criaram essas leis justamente com esse propósito: escravizar, matar, roubar, destruir, saquear, enfim, escravizar. Ou escraviza pela arma, ou escraviza pela lei. Isso é hipocrisia. Isso não passa de hipocrisia. Você vê a Primeira Guerra Mundial. Morre um homem na Europa, pô. Aí o mundo todo pagou por causa da morte de um homem. Isso é hipocrisia, pô. Isso é hipocrisia. Você vê hoje, né? Por exemplo, o povo, devido aos meios de comunicação, começa a acusar certas nações. Justamente as nações que criaram essas leis não são acusadas, né? Não são. As nações ocidentais, Estados Unidos, Europa, eles postam de santinho, pô. As outras nações não podem fazer nada. Qualquer coisa que as outras nações façam, as nações do Oriente, as nações de terceiro mundo, qualquer coisa que façam paga um preço alto. Aí são terroristas, aí não prestam, aí são isso, são aquilo, né? São ditadores e tal. Sim, mas quem criou essas leis? Pô? Quer dizer, quem cria essas leis posta de moço bom, né? Isso é hipocrisia, pô. Isso é hipocrisia, pô. Você não vê ninguém dizendo nada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, é mesmo que Israel. Israel é gente boa. Israel é gente boa. Israel é gente boa, mas assassinou o seu próprio Deus. É gente boa. Que nação assassinou Deus, senão Israel? Então por aí você já vê, Israel não é gente boa. Israel vai assassinar o próprio Moisés daqui a um dia. Mas o mundo hipócrita não vê isso. O mundo está coberto por uma hipocrisia triste. As pessoas dessa terra, né?
Aí a Rússia é um país satânico, e a Rússia é isso, e a Rússia é aquilo, sim. Mas quem lançou bomba atômica em cima das nações? Quem foi? Foi a Rússia. Você está vendo como é hipocrisia? Quem é que faz as guerras da terra? É a Rússia? Não. É os Estados Unidos. Quem atacou o Iraque? Estados Unidos. Quem atacou novamente o Iraque? Estados Unidos. Quem atacou o Afeganistão? Estados Unidos. Quem atacou o Vietnã? Estados Unidos. E o pessoal não vê isso, não? Quem lançou 2 bombas atômicas em cima do Japão? Estados Unidos. E o mundo não vê. É uma bela hipocrisia, né? Tudo gira em torno dessa palavra, hipocrisia, né? Por isso que Jesus, ele bateu duro em cima da igreja de Moisés. Disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vocês colocam um fardo pesado em cima das pessoas e vocês não querem tocar no fardo nem com o dedo. Vocês dão dízimo, né, do endro, do cominho, né, uma plantinha que vocês plantam na biqueira da casa. Vocês chegam tocando trompeta na igreja, dizendo: olha aqui, eu estou dando dízimo no endrozinho, no hortelãzinho que eu plantei na biqueira da minha casa, para aparecer. Para aparecer, se o galardão de vocês é esse. Mas as viúvas da igreja de vocês estão morrendo de fome, vocês não fazem nada, pô. Vocês exortam as pessoas para dar o dízimo, tá certo. O dízimo é bíblico no Novo, no Velho Testamento, pô. Mas o que vocês estão fazendo com o dinheiro do dízimo, hein? É fácil vocês exortar as pessoas a dizimarem usando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que o dízimo é para voltar para cima da pessoa carente. O dízimo é para voltar para cima daquela pessoa que ficou desempregada, daquele irmão que ficou desempregado. O dízimo é para voltar para cima daquele irmão que ficou doente, para ele receber o remédio dele, receber o rancho dele, receber a cirurgia dele, pago pela igreja. Vocês fazem isso? Isso é hipocrisia. Se vocês fazem só uma parte e não fazem a outra, vocês estão mesmo incluídos, mesmo no grande hipócrita da Bíblia, que é Salomão: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Jesus disse: olhem, fazei tudo o que eles estão vos dizendo. Porque eles estão falando da Escritura. Está usando a Escritura, embora que fosse a Escritura do Velho Testamento, era para judeu mesmo. Então Jesus disse: pode obedecer. Vocês são do Velho Testamento, vocês são judeus, obedeçam. Eles estão pregando o Velho Testamento. Mas tem um detalhe: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem, mas não fazem. Aí você vê quando ele bate de frente com eles, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, vocês fecham a porta do céu. Vocês se colocam na porta do céu. Vocês se sentaram na cadeira de Moisés. Vocês colocaram a cadeira de Moisés na porta do céu. Na porta, não dentro. E vocês sentaram nela, e vocês nem entram, e vocês nem deixam entrar aqueles que querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Fariseu cego, né? Limpa primeiro o copo por dentro, para que ele fique purificado por fora, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vocês dizem: olha, quem jurar pelo altar, isso não vale nada. Mas quem jurar pelo ouro e pelo dinheiro que está sobre o altar, esse é devedor. Fariseu cego, hipócritas, bando de serpentes, cobras venenosas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem jurar pelo altar, quem jurar por tudo que está sobre ele. Quem é maior, bando de hipócritas? O dinheiro ou o altar que santifica a oferta? Você está vendo, irmãos? Esse é o nível maior do pecado. Você como leviano, você escapa. Você como orgulhoso, escapa. Você como fraco, escapa. Você como medroso, escapa. São muitos defeitos, mas nós escapamos. Tem como escapar. Mas se você atingir o nível da hipocrisia, você não escapará. No céu não tem lugar para nenhum hipócrita. O céu é um lugar de pecador? É, mas pecadores
arrependidos. Coisa que um hipócrita nunca fez e nunca vai fazer. Você não vê ninguém, nenhum hipócrita que se arrepende. Quando ele dizia assim, e quando a coisa chega contra ele, ele procura justificar sua hipocrisia através de alguém, apontando para alguém, apontando para aquele, apontando para acolá. Hoje nós vemos que nosso estado, né, de geração chegou numa situação dramática. Por quê? Porque hoje nós estamos no Apocalipse, debaixo de um fogo cruzado, de tanta coisa ruim acontecendo. Mas tudo começou lá atrás, lá no Gênesis. Tudo começou no Gênesis. E por que aquilo ali? 2 crimes foram cometidos ali. O primeiro é a desobediência. Desobedeceram a Deus. E não se arrependeram disso. Pecaram contra Deus. Pecado literal. Pecado espiritual. Desobedeceram a Deus. Se prostituíram no Gênesis. E não se arrependeram. Nem Adão e nem Eva. Se eles tivessem se arrependido, o primeiro crime foi o que eles cometeram. O segundo crime, pior do que o primeiro, foi não terem se arrependido. Porque quando você se arrepende, você se torna uma pessoa correta diante de Deus. Quando você se arrepende, você se torna uma pessoa estupidamente sincera. E o contraste de um hipócrita é o sincero, né? É o sincero, é que o que contradiz a hipocrisia é a sinceridade, coisa que Adão e Eva não fizeram, né? Nossa mãe Eva, ela jogou a culpa em cima de quem? Daquele homem serpente com o qual ela adulterou. A culpa foi dele, a culpa ele me enganou. E fez pior o pai Adão, porque quando Deus cobrou, ele disse: olha, foi a mulher que tu me deu, como quem diz assim, a bonitinha que tu me deu, que me convenceu disso. Um jogou a culpa no diabo, o outro jogou a culpa em Deus. Isso é hipocrisia. Não jogue a culpa em ninguém, assuma. Quem joga a culpa no outro, em alguém, não passa de um hipócrita diante de Deus. Então vamos ficando por aqui. Nós vamos voltar com outros vídeos, se Deus der graça, com esse tema, entrando para outros ângulos, mas sempre dentro do mesmo assunto. Hipocrisia. Deus abençoe os irmãos, os amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Amém.